O que ajuda na superação de filhos de pais que cometeram suicídio e como eles podem encontrar sentido na vida após essa perda? Dos filhos, né? Dos Tá filhos. bom. Na verdade, assim, primeiro, a gente fala em processo de luto, a gente não fala de superação. Alguns estudiosos do luto falam que a gente não supera luto, Exatamente. né? Mas eu gosto de brincar, eu sou transgressora e eu vou utilizar a palavra superação no sentido que a gente precisa ter superações, Entendi. né? Para Ações, superar. Superações exato, para ações superar. superiores àquelas que eu Uhum. conheço, porque aí então isso faz jus Entendi, à perfeito. pergunta: quem é você além da sua dor? Exatamente. Tá? Superações. Eu tenho que fazer novas ações que eu Novas, nem supunha exato. que eu Eu tinha. vou criar, né. Eu vou criar. Quer dizer, na verdade, tem um livro que é lindo, que é do Kimura, que é A Bagagem dos Viajantes. Ele fala que a necessidade é mãe da invenção. É verdade, Olha que é lindo, verdade, é não é? verdade. A gente só cria quando a gente tem a necessidade de algo. Exato. Todo criador, né. Quando um pai ou uma mãe, né, se matam, e eu utilizei no meu estudo do doutorado, que é o processo de luto do filho da pessoa que se matou. Veja bem, É o luto de quem é o fica. luto de quem fica, e inclusive de pai e mãe, porque essa foi a minha história, eu fui Uhum, pesquisar, eu entrei no doutorado, porque eu tive um luto gestacional, né. uhum. E a partir do meu luto gestacional, eu falei: "Eu quero saber se o luto por suicídio tem a sua especificidade, que é diferente Dos de outros outros. lutos", inclusive porque Perfeito, eu estava vivendo o luto gestacional. perfeito. Não por acaso, foi nesse momento, inclusive, que a minha mãe adoeceu do coração grande. Eu já tinha a parceria dela, porque quando eu abortei, a minha mãe chegou para mim, depois da curetagem, e falou: "Você perdeu muito comigo, né, Karina?" Eu falei: "Perdi, mãe. Perdi uma adolescência, uma infância, mas hoje eu sou psicóloga para fazer diferença. Eu tenho um livro praticamente escrito, que é o livro Suicídio e Gestalt Terapia, que foi, né, o meu primeiro livro, que eu tive 3 recusas editoriais, enfim. Ela falou assim: "Karina, a partir de agora você não vai mais se preocupar comigo. Eu vou te ensinar, inclusive, a como você vai fazer um manejo do comportamento suicida. E eu vou te ensinar como virar o jogo." Jura? É. Então ela me deu a parceria. Uhum. Quando ela aceitou o que eu fazia, eu falei: "Mãe, sério? Jura?", né, foi isso que eu Aham, sim, perguntei. sim. E ela falou: "Sim". Então eu falei assim: "Então eu vou lançar o meu livro, Suicídio e Gestalt, você vai estar do meu lado", e foi lindo esse Foi a lançamento, a conexão, foi a né. nossa Aí que se fo reconexão. É. Uhum. E ela falou, e ela era bonitinha, porque eu assinava o livro e ela falava: "Posso assinar também, porque eu sou coautora? Porque eu sou a kamikaze." Eu que inspirei, Eu que eu inspirei. que dei, É, porque eu né. coloco tá nesse Perfeito, livro todo. Eu perfeito. coloquei, já tá numa outra capa, com uma Aham. outra edição, tá. Suicídio e É. Mas esse foi Gestalterapia. o primeiro livro. Por que que eu tô contando isso? Tá aqui. Quando eu mudei, ele já tá com outra capa, Uhum. tá. Aí acho que se a gente pegar na loja virtual, para não confundir, tá, O título é o é, o mesmo, título é o Suicídio e mesmo, tá. Gestalterapia. Bom, Uhum. eu falei: "Bom, então eu vou o Mackenzie estava, né, que era a instituição que eu trabalhava na graduação, Muito ele estava me obrigada, meu exigindo amor. fazer Olha, ela doutorado." trouxe quentinho, Oba, pode levar esse obrigada. gelado. Hum, E aí eu falei: "Bom, eu vou mudar de tema, porque eu quero trabalhar com as pessoas que ficam." E até porque eu estava com perfeito luto isso. gestacional, eu falei: "Bom, eu quero saber se o luto por suicídio, tá, é diferente." Bom, aí foi aí que eu comecei. E foi aí que eu pesquisei luto por suicídio, né, luto dos filhos das pessoas que se mataram. Isso é maravilhoso. É a nova Isso, capa? essa é a nova capa, Perfeita, perfeita. né. Uhum, Aí tem, Bruno, eu vou pedir até o livro Suicídio e Luto, porque aí tem a libélula. uhum. Isso. Aqui, Bom, aqui. a minha mãe ficou 18 vezes internada com coração grande. Ela já não tentava se matar. Eu estava no doutorado estudando, né, o processo de luto de filhos de pessoas que se mataram. Na 17ª vez, isso quer dizer antes da última internação, ela estava em casa, ela morava com a minha irmã estava viajando e ela ficou em casa. E eu recebi a capa da minha tese de doutorado, que é uma libélula.
Ela falou, por que libélula, Karina? Anos atrás, em 2004, no mesmo ano que eu abortei, eu tive um cliente japonês que a mãe morreu por aneurisma. E o pai me procurou por eu ser japonesa, falando, Karina, você sabe que a nossa cultura é uma cultura muito fechada. Então, Karina, eu gostaria que você trabalhasse com meu filho no luto dele, porque a minha esposa morreu quando ele tinha 4 anos de idade. E ele hoje tem 9. Ele nunca falou da mãe dele. Do assunto, né? Aí o que acontece? Eu abro o armário lúdico, ele vê dentro do meu armário os materiais e ele vê papel de origami, que é o que eu faço. Uhum, sim. Ele fez assim, papel de origami. Eu falei, você gosta? Ele falou, é a única coisa que eu fazia com a mamãe. Bom, A ponte. uma certa sessão, ele começa a falar, posso fazer origami? Aí eu falei, vamos fazer juntos. Aí eu falei, que origami que você sabe? Tsuru, que é o pássaro da esperança. Aham, Tsuru. Bom, ele cantando uma música em japonês e fazendo origami. Eu não sei falar japonês, Uhum. mas eu sabia que a palavra tombo significava libélula. Akatambo, Perfeito. tombo. Joguei Akatambo. depois dessa sessão, akatambo. Depois dessa sessão, eu joguei na internet, Bia. Aí aparece a ideia de que as libélulas mamães reproduzem e elas têm de 24 horas a 48 horas de vida e elas deixam os filhos. Nossa. Falei, gente, essa é uma metáfora perfeita para o meu trabalho, que é o processo de luto do filho da pessoa que se matou. Então, todos os filhos das libélulas, Eles ficam órfãos. eles ficam órfãos. Eles ficam órfãos. Que interessante. E aí eu falei assim, gente, essa vai ser a Com metáfora. certeza. E minha mãe estava em casa, Bia. E ela falou, por quê? Aí eu conto essa história desse cliente, né? Levo também, depois dessa sessão, né, depois de eu ver, eu levo essa história para esse meu clientinho. E aí ele fala, né? Eu falo assim, olha, as libélulas, elas morrem, elas reproduzem, deixam os filhotes e elas morrem. Você se lembra de alguma história? Foi a primeira vez que o menino fica com os Chorou. olhos marejados. Marejado. E eu falo assim, você tá com um olhinho assim bastante, né? Não falei marejado, Sim, né? Mas sim. assim, você tá aqui com... Parece que você tá chorando. Você lembra de alguma coisa? E aí ele fala, eu lembro da minha mãe enterrada de branco. Não, deitada de branco. Perguntei pro pai, eles enterraram a mãe dele com um vestido de noiva. E aí Noiva foi branca. um momento da gente discutir sobre o processo de luto, que Uhum. ele não falava nada. Nada, nada. E eu contei para minha mãe sobre isso. Aí já vem emoção, porque eu conto para ela essa história Do menino. do menino. A minha tese estava para ser defendida no dia 7 de maio. No dia 12 de fevereiro ela morre. Um pouco antes, mas já estava pronto. Já estava, não, já tinha Faço feito, estava questão de nesse... lhe dar um lencinho. Por favor, É. não me tire essa possibilidade de Por ser favor, gentil. que lindo. Aí, Bia, você imagina que eu defendendo um doutorado, 4 anos de estudo, em carne viva. Quando ela morreu, ela pediu para ser cremada. Uhum. A gente chega no... Ela sabia dessa história. Bom, nessa história, como ela ficou com aquela máscara bipap, Uhum. eu estava me sentindo muito impotente na internação dela, tá? Então, antes da morte dela, tá? E aí, então, eu fiz uma experiência dirigida. Eu falei, mãe, respira, tá? Eu vou colocar a Ave Maria de Gounod, porque ela era cantora lírica, Ai, que lindo. né? Pianista. Coloquei lá na UTI, Ave Maria de Gounod, respira. Imagina que você está num campo muito ensolarado, muito florido, e que você vai apaziguar esse sofrimento que você tá, né? E eu vi naquela hora, tanto a minha impotência quanto a dela, acho que diminuiu bastante. Uhum. Bom, ela morreu, pediu para ser cremada. Quando a gente está no cemitério do Morumbi, que é um campo florido, não tem jazigo. A gente enterra, né, as cinzas da minha mãe, a gente colocou a grama em cima, meu filho Enzo chega para mim, mãe, a família na vida e na morte juntos.
Daqui a pouco a Isabela fala, mãe, olha o bicho que você gosta. A libélula. Um grupo, eu nunca tinha visto, eu só tinha visto libélula separada. Um grupo de libélulas junto. Eu falei, gente, eu tô louca, me belisca, porque não porque é a possível. Eu tô Isabel falou. alucinando, A mas eu tô Isabel alucinando. falou. Mas você imagina que eu tava em carne viva, né? Eu Com falei assim, gente, certeza. eu tô delirando aqui, né? Me belisca, é isso que vocês estão vendo? Um grupo de libélulas. Quando eu chego do cemitério, eu jogo na internet. Grupo de libélulas se chama efêmera. Da palavra efêmera. Efêmera. Que é curto. Da efemeridade. Da efemeridade. Bia, aquilo foi realmente a esperança que eu tive, inclusive, para ter forças para eu defender a minha tese de doutorado. Quase que a vida te dizendo, a vida é assim e continua. Que é Sempre. efêmero. E é efêmero. A vida me dando dicas. E aí, então, eu tive forças com essa história. Uhum. Coloquei no começo da introdução essa Não história. Sabia disso, coisa linda. E aí, assim, todas as vezes, que aí você vai ver na vida não é do jeito que a gente quer, todas as vezes que eu tava com problemas, aparece uma libélula ainda hoje. Jura? Inclusive com a inflamação cerebral. Então aqui eu tenho até, eu tirei foto porque eu falei, gente, ninguém vai acreditar em mim, né? Nem eu. Mas daqui a pouco eu vou te libélula mostrar. não é um bicho inseto normal de você ver. Não, e Não tem todas as como. vezes que eu tenho a perda da fé, vem uma libélula em forma, sabe? Te Olha lembrando. aqui. Esse aqui, essa libélula que apareceu, foi um brinco. Eu fui fazer ressonância do pulmão, além de estar com a inflamação cerebral, eu estava com pneumonia. Eu vejo no vestiário do hospital um brinco. Em forma de libélula. Poderia ser qualquer coisa. Com certeza. Né? Com aí certeza. eu falo, meu Deus, aí a primeira deixa. A segunda foto foi na chácara que a minha mãe criou, que ela construiu. Aqui exato. No lustre. Último dia do ano, em 2014. Ela apareceu. Meu marido que me mandou essa foto. Inacreditável. Não, totalmente acreditável. Aí, ó, que acontece mais, para piorar, para melhorar, né? Melhorar. Eu moro no 7º andar de um apartamento em São Paulo, na Grande São Paulo. 7º andar. Eu ia voltar para o pós-doc, ia ver pessoas que eu não queria ver, que inclusive agravaram muito a minha inflamação cerebral. No dia seguinte, né, eu pedindo, inclusive, para sonhar com a minha mãe, porque no dia seguinte eu iria para a USP. Peço para sonhar com ela. Daqui a pouco o Enzo, mãe, tem um bicho aqui. Na persiana. Essa libélula, ela vai pro lustre, que eu tirei foto. Ela entrou, eu me vi como aquela criança pequena, de 10 anos, desesperada, porque achei que a libélula ia morrer queimada. E eu falava, pelo amor de Deus, faz não sei o quê. Aí o Enzo falou, pô, vó, de novo? Vai morrer de novo. Quando ele fala isso, olha para onde ela vai. Ela sai do lustre, que eu não alcançava, e ela vai pros Minions. Aqui tem um Minion aqui do ladinho. Aí eu pego a libélula e jogo pra varanda. Ela volta. Ela fica aqui. A Jennifer, que era a babá dos meus filhos na época, ela falou, Dona Karina, que é isso? Que é isso? Pelo amor de Deus, ela é evangélica? O que é isso? Eu falei, o que foi? Ela voltou para as tuas costas, Dona Karina. Eu pego e eu falo para ela assim, conversando com a libélula, parece uma loucura, mas eu falo para ela, mãe, tudo que você já fez, você precisou fazer na tua vida. Agora é comigo, entendi. Perfeito. Vai. Perfeito. Vai. Aí que foi a reconexão mesmo. Aí voltei pro doutorado. A conexão real. Foi o sentido. Do tipo... Caiu a ficha. Agora é comigo. Exato. Agora é comigo. Que coisa, né? E assim que é o luto de um filho, de uma pessoa que se mata. Isso tudo é para contar. Né? Que o luto de um pai ou de uma mãe é a gente ficar madeira à deriva. É a gente entender que os pais da gente puderam ficar com a gente o tempo até o momento que eles puderam, mesmo que eles tenham se matado. Isso não vai ser retirado da gente. E me vem muita emoção, porque você, filho ou filha,
você vai se dando conta que você também pode ser resultado não da transmissão psíquica transgeracional, que é dos processos autodestrutivos. Esse não é o seu legado. Mas que você pode dar respostas diferentes. Você pode fazer diferente. Fazer diferente. Quando a bola passar para você agora, Exato, é com você. Porque a gente tem condições de quebrar os círculos viciosos, a gente tem condições de fazer diferente. Tudo o que a minha mãe fez em termos de tentativas de suicídio é o que eu tenho feito diferente. Perfeito. Não que eu a julgue, não que eu queira fazer e não que eu nunca tenha pensado em me matar. Sim, pensei. Mas eu quero fazer diferente porque eu sou uma história diferente. Então, o luto de um filho de uma pessoa que se matou e que não é nem cometer o suicídio, porque cometer é um verbo atrelado a pecado ou a crime. Não foi pecado nem foi um crime. Foi sofrimento. Ele não deu conta. Isso quer dizer que não é que você não vai dar conta. Isso quer dizer que você vai desenvolver uma estrutura diferente, uma resposta diferente dos teus pais. Para aquela situação. E que aí você faz a sua história, né? Exato. Então essa libélula foi uma ajuda que eu tive, sabe? Para sacar tudo isso. Foi mesmo. Não é? Vou começar a ver libélula de outra maneira. Olá, queridos. Estou passando aqui rapidinho para avisar vocês que a nossa Black Week já começou. Convido você agora para clicar no link abaixo e dar o primeiro passo nessa jornada importante de conhecimento e autocuidado.